Eletrocardiograma serve para quê? Pessoal, hoje eu vim falar de um exame muito comum na cardiologia. O principal exame, eu diria, da cardiologia. Basicamente, a gente não começa uma consulta em cardiologia sem ter esse exame na mão, né? E eu queria falar um pouco dele para vocês, algumas informações interessantes. Eu escolhi falar nesse vídeo sobre o eletrocardiograma, pois é um exame assim, muito comum, mas que é muito difícil de entender porque ele é todo codificado naqueles risquinhos, enfim. E é muito comum, é muito frequente os pacientes entrarem no consultório e já me perguntarem: doutor, e aí? O eletro foi bom ou foi ruim? O que deu aí? Meu coração tá bom? Então eu vou tentar explicar para vocês entenderem um pouco o que o cardiologista vê ali naquele exame, tá? O que é interessante dele saber para ele passar para vocês, para os pacientes, tá certo? Num primeiro momento, nós vamos avaliar o ritmo do coração. Então, saber se o coração está no seu ritmo próprio, ou seja, aquele ritmo natural, fisiológico. É preciso que vocês saibam que o coração ele tem um conjunto de células, uma estrutura que chama nó sinusal, que é como se fosse um marca-passo fisiológico, que ele emite estímulos elétricos de tempos em tempos determinados e de uma forma rítmica, dando assim o ritmo normal do coração, o ritmo sinusal. Então, já de cara a gente consegue avaliar se o paciente tem ou não tem arritmia. Quer ver uma outra coisa interessante? A gente, pelo tamanho daquela traçado ali, daquelas ondas, a gente consegue avaliar uma determinada onda e fazer a medida, porque o papel é aquele papel milimetrado, quadriculado, que a gente consegue saber quanto que é a medida de cada onda ali. E quando aquela onda está alterada, está aumentada, a gente consegue suspeitar inclusive que os átrios eles possam estar aumentados. Os átrios são a parte de cima do coração, as estruturas, as câmaras que ficam na parte de cima do coração. Outra coisa que a gente consegue avaliar é se o músculo do coração, a gente pode suspeitar inclusive de um músculo do coração grosso, por exemplo, se a gente pega uma onda daquela muito grande, né? Então a gente consegue suspeitar de um músculo do coração às vezes que pode estar grosso, e aí avalia o paciente, ele tem histórico de pressão alta, tem histórico de tratamento inadequado da pressão, a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça e aquilo já é uma informação valiosa. Outra coisa que é muito legal na avaliação do eletrocardiograma é que a gente consegue, lógico, de acordo com a história, com o passado clínico de cada indivíduo, a gente consegue relacionar aquilo com aqueles traçados naquela folha de papel e a gente consegue relacionar e consegue perceber que tem alguns sinais que indicam que aquele paciente já sofreu um infarto e está com alguma cicatriz ali no músculo do coração, tá? A gente chama de área inativa, eletricamente inativa, né? Então a gente consegue avaliar alguns dados ali no eletro que mostram pra gente: olha, esse coração já sofreu, essas artérias coronárias já podem ter doença que levam a obstrução, a entupimento das artérias coronárias, porque tem uma área aqui que não está funcionando bem aqui pelo eletrocardiograma e que está mostrando aí uma área que não está funcionando eletricamente, uma cicatriz. Então a gente, com alguns dados clínicos e a informação do eletrocardiograma,
a gente consegue ir de forma mais certeira naqueles pacientes que a gente suspeita de doença das artérias coronárias com obstrução, por exemplo. Olha, a definição de eletrocardiograma é a representação gráfica da atividade elétrica do coração. Então, nada mais é do que a leitura da atividade elétrica que acontece no coração, certo? E como que isso é feito? São eletrodos que são colocados no tórax do paciente. Esses eletrodos captam o sinal elétrico e transmite esse sinal elétrico. Hoje em dia isso já é transmitido por um software do computador, inclusive sem fio. Eu costumo lembrar também de uma frase de um professor meu durante o curso de medicina, que ele, quando ele foi explicar eletro para a gente, ele citou essa frase, e eu nunca esqueci dela. E ele dizia assim, que o eletrocardiograma é a representação bidimensional de algo que acontece em 4 dimensões. Mas 4 dimensões, que história é essa, né? Eu vou tentar explicar. Então, representação gráfica da atividade elétrica numa folha de papel, ou seja, bidimensional, de algo que acontece em 4 dimensões. Por quê? Porque pelo eletrocardiograma a gente consegue ter uma noção, pelas todos aqueles traçados, uma noção tridimensional do coração, de como que ele acontece ali no espaço. E o eletrocardiograma, a gente capta a atividade elétrica num determinado período de tempo, que o coração está em atividade ali durante aquele período de tempo e a atividade elétrica também que a gente capta. Então, daí as 4 dimensões, algo tridimensional ao longo do tempo. Então é fantástica essa frase e eu acho que ela ilustra bem a complexidade do eletro e de quanto esse exame é precioso, tá certo?